Olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha aqui comigo, Robson Júnior. Bom dia, Robson. Bom dia. E hoje o nosso entrevistado é o secretário de Estado de Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo. Inclusive já está aqui conosco e nós damos as boas-vindas ao secretário Simplício. Muito obrigado, Simplício, pela participação aqui no programa Resenha. Olha, o prazer é todo meu. Eu que te agradeço, John e Robson. Robson, que é uma lenda do rádio, costumava muito ouvi-lo nas manhãs, e você que é uma das pessoas que tem maior influência aí nos blogs e também no meio jornalístico, principalmente quando se trata de política, John. Então, para mim, é um grande prazer falar com vocês dois nesse programa que tem sido aí um sucesso e que, com toda certeza, eu humildemente estarei à disposição para responder o que for possível. Robson, eu vou dar o prazer para você hoje fazer a minha pergunta, inclusive o Simplício já foi radialista, né? Se você lembra disso. Pois é, não, o Simplício posso dizer companheiro Simplício. Simplício, a gente tem acompanhado nessa semana, os movimentos sobre as vacinas. O presidente americano é uma nação riquíssima, ele já está comprando antecipado já lotes de vacinas, e é aquela história, eu vi a minha avó dizer, a minha mulher costuma dizer também, diz que agora é tempo do Muricy, cada um por si. Mas a nação americana, ele está ratificando aquilo que disse no início, inclusive do governo, quando ele disse, olha, primeiro a América, ele está se referindo aos Estados Unidos. E eu queria que você viveu essa experiência quando o Maranhão foi lá para o outro lado do mundo, para a Ásia, para comprar vacina. Eu queria que você trouxesse um pouco, fizesse a gente reviver essa história, o que você viveu lá na hora de comprar os respiradores aqui para o Maranhão. Olha, Robson, pouca gente sabe da dificuldade que o governo Flávio Dino teve para adquirir esses equipamentos. Aqui no Maranhão, quando a gente iniciou esse diálogo com a população, cada secretário conversou com o seu segmento específico e eu fui o secretário que tratou com a classe empresarial. E pela relação que eu tenho, a classe empresarial se prontificou a contribuir com o Maranhão, porque viu que nós estávamos entrando num momento muito difícil, num momento muito complicado. Então eu alinhei com o governador Flávio Dino e fomos ali em busca de respiradores que nós não tínhamos aqui no estado do Maranhão, com as doações que nós recebemos da classe empresarial. A primeira tentativa que eu fiz foi numa fábrica em Santa Catarina. O governo federal bloqueou toda a produção dessa fábrica de Santa Catarina e eu saí pelo Brasil inteiro buscando esses equipamentos e nós não encontrávamos esses equipamentos. Antes de levar essa situação ao Flávio Dino, eu tentei resolvê-la. E fui atrás de pessoas que eu conheci em diversas viagens que eu fiz à China com caravanas de empresários, com projetos aqui do estado do Maranhão, ou mesmo como pessoa a passeio naquele continente. E ao encontrar alguns equipamentos lá para adquirir, eu tive esse percalço que você acabou de citar, que foi essa disputa, uma disputa muito pesada de nações, todas tentando adquirir ao mesmo tempo um equipamento que era raríssimo, não apenas para o Brasil, mas para o mundo todo. Então, para você ter uma ideia, na primeira fábrica que eu tentei adquirir esses equipamentos na China, eu perdi os equipamentos para a Alemanha, uma empresa da Alemanha, usando o seu poder de compra. Eu tinha separado 150 respiradores aqui para o Maranhão. Essa empresa conseguiu comprar 500 respiradores, levando os nossos 150. Na segunda empresa que os meus amigos encontraram, nós conseguimos bloquear apenas 120 equipamentos. Mas também perdemos esses 120 equipamentos para uma empresa americana que comprou 800 equipamentos, ofertando muito mais do que nós poderíamos pagar e muito mais rapidamente. Foi quando eu me socorri com o Grupo Mateus e com a empresa Vale, que tem base nos Estados Unidos, para que eles, com os meus amigos, comprassem os equipamentos, retirassem esses equipamentos, porque aí a gente já tinha uma outra ameaça, além dessa ameaça do poderio financeiro. Vocês devem lembrar que nós tivemos ali cargas interceptadas na América e também na Europa de países menores. Portanto, se a gente trouxesse a nossa carga, tanto pela Europa como pelos Estados Unidos, a gente corria um risco muito sério de ter essa carga interceptada, como também poderíamos ter a carga interceptada no Brasil, porque 68 equipamentos que o secretário Carlos Lula comprou, o governo federal bloqueou numa fábrica, numa distribuidora no interior de São Paulo. Então, desenhamos toda uma aquisição através do Grupo Mateus,
retirávamos esses equipamentos à medida em que esses equipamentos eram fabricados de dentro da indústria, guardávamos os equipamentos, fizemos um translado desses equipamentos até o aeroporto, e do aeroporto, com a companhia Vale, com a mineradora Vale, nós desenhamos 3 rotas. Uma delas era propícia para aquele momento, que era a rota pela Etiópia. Trouxemos os equipamentos pela Etiópia. Ao chegar em São Paulo, nós pedimos para desembaraçar aqui no estado do Maranhão, porque se a gente tivesse que dizer o que era mercadoria em São Paulo, notadamente essa mercadoria não chegaria até o Maranhão. E também, ao chegar ao Maranhão, nós tivemos aquele episódio onde nós tivemos que tirar a mercadoria de qualquer jeito de dentro da Receita Federal, porque na hora que a Receita Federal soubesse o que era carga, a gente também teria a possibilidade de perder. Então, um estado pobre, o governador que teve aí uma articulação corajosa, junto conosco, junto com o secretário Diego Galdino, também com o secretário Carlos Lula, que entraram no processo do translado dessa mercadoria até o estado do Maranhão, para enfrentar países poderosos, essas rotas comerciais muito complexas para chegar até o Brasil, e ao chegar ao Brasil também dar um drible na Receita Federal e no governo federal, sob pena de nós não termos esses importantes equipamentos que estão salvando vidas aqui. Robson, hoje, a nossa taxa de letalidade, ela conseguiu ser uma das mais baixas, ou ficar abaixo de muitas das taxas, como, por exemplo, da questão nacional, por conta desses equipamentos. Esses equipamentos salvaram muitas vidas aqui, e a gente tem muito orgulho de ter participado desse processo, de ter dirigido toda essa operação, juntamente com o governador Flávio Dino, para trazer esses equipamentos aqui para o Estado, nessa briga. Uma briga que agora, como você colocou bem, até confundiu na hora da tua fala, vai começar pela corrida atrás da vacina. Uma corrida que não vai ter nada de humanitária no início, vai ser uma corrida realmente com poderio financeiro, com poderio político, e com os países mais fortes levando vantagens em detrimento de países mais pobres, como países da África e também países aqui da América do Sul. Recentemente, você anunciou que o governo dos Estados Unidos vai implantar um hospital de campanha na cidade de Bacabal, uma articulação do governo, do próprio governador Flávio Dino, com sua intervenção também. Eu queria saber como se deu essa articulação, como foi o processo disso tudo, e segundo, quando será de fato implantado esse hospital lá, já que a gente sabe que é muito difícil, hoje, os Estados Unidos, que mandaram cloroquina para o Brasil, para o governo Bolsonaro, mas hoje eu estou mais preocupado, como você falou logo no início da sua fala, com eles mesmos, e eu queria saber como foi que se deu essa rodada de conversa, essas articulações para trazer esse hospital para o Maranhão. Olha, John, a solidariedade, ela gera solidariedade. Então, aquela corrente que nós fizemos para trazer os respiradores até o Maranhão, ela é uma coisa hoje nacionalmente conhecida. Diversos secretários de Estado de Indústria, Comércio e Energia me buscaram, uma vez que eu sou presidente do Concedic, para trazer também respiradores para o Brasil. Nós ainda ajudamos o Estado do Pará e outras prefeituras aqui no Estado. E essa corrente, ela também trouxe um despertar de outras empresas que não tinham contribuído ainda, e também de outros países. Então, nesse interim, nós dialogamos com países que estavam com dificuldade em trazer os equipamentos e também com países que despertaram para contribuir com o Estado do Maranhão. Então, nós temos ainda outras conversas entabuladas, mas essa que você está citando foi com o governo americano, através aqui do consulado de Recife. Nós temos aqui um funcionário que tem uma relação muito boa com o governo americano, e eu o provoquei para que a gente aprofundasse essa relação e tentasse, de alguma forma, uma contribuição do governo americano ao povo do Maranhão. Essa conversa avançou muito bem. Nós conversamos com o cônsul brasileiro aqui em Recife, também com o embaixador. Inclusive, na segunda-feira agora tivemos uma reunião, eu e o governador, com o cônsul e o embaixador, tratando dessas doações, porque as doações serão de EPIs, de materiais de limpeza específicos para o Covid, também de cestas básicas e de um hospital de campanha,
com 40 leitos, todo equipado, né, com os leitos, com os ar-condicionados, com um grande gerador, com equipamentos básicos, que vai ser instalado depois que eu e o governador tivemos uma discussão olhando para os números, tivemos um debate olhando para os números, na cidade de Bacabal, porque é uma cidade que realmente está necessitando, em virtude da sua própria população e também da população do entorno, porque é uma região muito populosa. Então, esse hospital, respondendo a tua pergunta, ele deve chegar aqui em meados do dia 15 de agosto. Eu estive em Bacabal na segunda-feira, de ordem do governador Flávio Dino, olhando uma área que nós temos lá, ao lado da Ciretran, que é a nossa regional do Detran, e ali nós vamos instalar esse hospital, e ele será um hospital de retaguarda. Nós vamos, John, tentar usar o hospital que nós temos lá, que é o Hospital Laura Vasconcelos. Estou falando aqui, mas isso só será confirmado, porque eu não sou secretário de saúde. O secretário de saúde é o nosso nobre e respeitoso colega Carlos Lula, ele que vai realmente definir como é que esse hospital vai ser implantado. Mas a ideia inicial é usá-lo como retaguarda do Hospital Laura Vasconcelos para dar vazão a essas cirurgias, né, que ficaram represadas em virtude do atendimento exclusivo do Covid. E depois desse trabalho de retaguarda, ele será integrado ao patrimônio do povo do Maranhão e poderá ser usado em outras ocasiões, como, por exemplo, John, nas enchentes, nesses problemas localizados que nós temos aqui e ali, e não tínhamos uma unidade como essa, que vai ser de grande valia para a assistência ao nosso povo aqui no Maranhão. Como é que está o diálogo com setores que ainda não foram liberados? A gente tem números, como você falava, números muito bons no Maranhão. Temos atingido isso por uma série de... Uma delas é o caso dos respiradores que você citou. Como é que está o diálogo com esses setores que ainda não voltaram ao trabalho? Olha, primeiro, também orientado pelo governador Flávio Dino, nós fomos o único estado aqui do país a fazer um diálogo amplo, um debate transparente com a classe empresarial. Todos os segmentos da classe empresarial foram ouvidos exaustivamente aqui pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia, às vezes até mais de 5 vezes. Para você ter uma ideia, quando houve o lockdown, o governador Flávio Dino já preparou para a reabertura do comércio, porque a gente viu, lamentavelmente, John e Robson, a ineficiência do governo federal. O governo federal, vocês lembram bem, mandou para o Congresso um auxílio emergencial de apenas R$200. Graças aos deputados e aos senadores, esse auxílio foi elevado para R$600. E quando isso foi aprovado no Congresso, de uma forma ineficiente, o governo fez com que esse recurso chegasse até a população, promovendo aglomerações, contaminação em filas e etc. Da mesma forma, o mesmo Congresso aprovou bilhões e bilhões para auxílio às empresas, aos empregos aqui no Brasil, porque nós estamos diante de uma coisa que não tem o controle do prefeito, do governador e até mesmo do presidente. Então, é necessário, da mesma forma que nós tivemos o socorro para as pessoas físicas, que nós tivéssemos o socorro para as pessoas jurídicas. Como esse socorro não veio, a gente viu muita gente aqui no Maranhão, muitas empresas que estavam inadimplentes, negativadas, terem dificuldades para acessar crédito nesses bancos. Então, não tínhamos realmente uma outra alternativa que não fosse de abrir o comércio. Então, quando o governador instituiu a regulamentação do lockdown, aquela portaria de regulamentação, ela já trazia no seu artigo 10º a colocação de que a Secretaria de Indústria e Comércio iria ouvir todos os segmentos com fins lucrativos e a Secretaria de Direitos Humanos iria ouvir todos os segmentos sem fins lucrativos, como associações, igrejas, sindicatos, essa coisa. Após essa oitiva, nós iríamos montar protocolos, validarmos esses protocolos com essas empresas e, após validados, levarmos para a Casa Civil, que é o que está acontecendo hoje. Então, aqui nós ouvimos, Robson, até os grupos, os empresários de vaquejada do estado do Maranhão que querem reabrir, para você ter uma ideia. Nós ouvimos aqui o pessoal dos grandes shows, que é uma cadeia produtiva muito forte. Hoje, com os shows parados, você tem um prejuízo muito grande, porque além de toda a movimentação
de alimentação, de bebida, você também tem os pequenos negócios em torno de cada show desse e que estão fazendo muita falta. A montagem, desmontagem dos shows, tudo isso está dando um prejuízo muito grande para quem sobrevivia dessas situações. Então, conversamos com todo mundo, essa conversa gerou duas coisas, que é um pacto e um protocolo. Um pacto por quê? Porque nós deixamos muito claro que todos os segmentos econômicos, eles precisam se responsabilizar pela reabertura dos seus estabelecimentos, fazendo nos seus estabelecimentos um pouco do que eles estão fazendo em casa. Em casa a gente está muito mais qualitativo, muito mais zeloso, muito mais higiênico e muito mais cauteloso para que esse vírus não entre, não adentre as nossas casas. Então, isso também precisa ser feito nos nossos empreendimentos para a proteção dos nossos funcionários, para a proteção dos nossos clientes. E um protocolo, porque cada segmento específico, Robson e John, tem um protocolo. Nós criamos aqui, a partir dos quinais, né, de todos os estabelecimentos do Maranhão, nós criamos um protocolo geral, que todo mundo tem que obedecer esse protocolo. É aquele que você chega lá, hoje, na frente dos estabelecimentos e tem lá aquela quantidade de pessoas, por exemplo, que pode adentrar cada loja, e o específico, porque não tem como eu tenho um procedimento para uma loja de eletro igual a um restaurante. O restaurante tem um protocolo específico para ele, como outros segmentos econômicos também têm esses procedimentos. E esses protocolos, esse pacto e esses compromissos que foram firmados, eles estão contribuindo, sem dúvida nenhuma, para essa estabilizada que nós estamos vendo aí, graças a Deus, dia a dia, nos jornais e comemorados e comunicados pelo governador Flávio Dino, porque o governador Robson fez aqui uma coisa muito acertada. Ninguém podia brincar com a vida dos maranhenses, ninguém podia, de alguma forma, fazer experiência com a vida dos maranhenses. Falava-se num tipo de isolamento e essa coisa toda, mas o único isolamento que deu certo foi o que o governador também promoveu aqui no estado do Maranhão. Por que isso? Porque isso deu certo em Wuhan, isso deu certo na Europa, isso deu certo tardiamente na América, e isso possibilitou que, enquanto uma parcela da população e do comércio estivesse ali parada, o governador subisse a sua oferta de leites, que era de 200 leites inicialmente, para cerca de 1.800, comparado apenas ao trabalho que o estado de São Paulo fez, porque somente São Paulo e o Maranhão ofertaram tantos leitos e se prepararam e hoje estão aí, eu posso dizer, não seguramente, porque a gente não conhece o vírus, a gente não sabe o que ainda pode acontecer nos próximos meses, mas que hoje trouxe uma certa tranquilidade para o estado do Maranhão, porque a gente tinha muita preocupação das pessoas não terem respirador, morrer sem a possibilidade de chegar até um respirador, não ter uma UTI, e o governador foi lá, conseguiu hospitais privados, enquanto todo mundo estava atrás de tendas para montar. Nós pegamos os melhores hospitais aqui, o HCI, o Hospital Real, outros hospitais, e o governador ofertou esses leitos para o povo do Maranhão, e isso foi muito importante nesse momento. Então, foi acertadamente como a gente faz na nossa casa, Robson. Quando a gente quer copiar alguma coisa para o nosso filho, a gente não copia o que deu errado no vizinho, a gente copia o que deu certo. E aqui no Maranhão, essa cópia do que realmente aconteceu nos outros países protegeu a população do vírus. O governador se colocou entre a população e o vírus, enquanto outras lideranças empurraram a população para cima do vírus.